cabe entrevista, cabe ouvir histórias também no nosso balaio. E a primeira entrevista é aqui na casa do Pai Bará. Antes de falar com o Pai Marcos, que é o meu entrevistado, eu quero contar uma coisa. O Pai Marcos sempre me teve com muito carinho, me recebeu em outras oportunidades aqui com carinho, sempre lamentou que eu havia parado com as entrevistas e que não tinha dado tempo de que eu viesse aqui para entrevistá-lo. Pois eu fiz questão de que a primeira entrevista com alguém neste meu retorno fosse aqui com o Pai Marcos. E quero lhe agradecer pela recepção. Eu que agradeço e estou realizando um sonho hoje, pode ter certeza. É isso, mas vamos lá então. Se sua vida fosse um filme, uma novela, enfim, sua vida religiosa, né? Como que seria a primeira cena? Primeira cena, criança, tomando um axé, um conforto com o Oxum da minha avó. O Oxum da minha avó já tinha várias patologias, e a Oxum pegava a gente e jogava assim pra cima, né? E eu me lembro, tem muito isso, que a gente ficava preocupado tanto em cair, né? Porque a avó já era doente, e pela saúde da avó também. Foi vendo a Oxum nos cuidando, eu e meus primos, desta forma, e todas as crianças que tinham aqui, nos cuidando, dando conforto, dando axé, fazendo religião, vendo a limitação do corpo da minha avó, que ela sempre teve, né? E a Oxum indo além disso, né? Foi tendo e vendo o que era orixá, nesses mínimos detalhes. A gente está falando de quanto tempo atrás? 30 anos atrás, com certeza. 30, 31 anos atrás, por aí. 35 anos atrás, com certeza. Porque, uns 5 anos de idade, eu já tinha essa noção, essa percepção do que era orixá na minha vida. Bom, a gente entra pelo amor ou pela dor. No seu caso, pelo que eu entendi, foi pelo amor, então, porque a família já era religiosa. A família já era religiosa, já me conheci, me entendi sendo de religião. Chegou no momento que eu tinha aribibó só, né? Eu fiz o aribibó quando eu tinha, acho que, uns 4 anos de idade. Chegou num período que eu tinha que fazer bori, e mesmo tendo toda essa família religiosa, pela parte da minha avó materna, a minha mãe sempre travou eu fazer uma obrigação maior pela questão de saber o que ia ser lá na frente. Eu fiz meu bori, acho que eu tinha uns 10 anos de idade, né? Mas já era também, além de ser o amor, que já era claro que eu precisava, que eu queria, eu comecei a ter cobrança do meu orixá, né? Pra fazer, porque eu vivia aqui, eu morava aqui, né? Era a minha casa pessoal e de santo também. Então tinha necessidade de ter essa centralização mais questão de obrigação. Era nessa mesma casa? Mesma casa, esse salão aqui era o salão do Oxum da minha avó. Então passou, acredito eu, alguém que vive dentro de uma casa de religião, em 96 que eu fiz o meu primeiro bori, né? Pela minha mãe carnal achar que talvez eu pudesse não querer religião, né? Podia ser uma empolgação que dura até hoje. Em alguns casos, né, quando descobre-se que a criança é de Lodê, tenta um outro caminho, algumas famílias até dão para outro bará. No seu caso, não. É de Lodê e foi de Lodê, eu teve essa possibilidade? Talvez até pela questão do meu orixá, né, talvez o cuidado foi, talvez pelo meu orixá, tanto que a primeira obrigação que eu fiz com o Aribibó na frente do Quarto Santo. Meu bori primeiro feito na minha avó foi na frente do Quarto Santo, mas tudo entregue para bará, né? Teve alguns pulos do gato, sim, para que não tivesse tanta energia do meu orixá, né? Dentro do que minha avó, naquele período, achou que era necessário. Eu sempre falo, Oxum me criou, né? E me entregou para Obá, que era minha mãe de santo. Então, a minha avó, cautelosa, ela não me entregou diretamente, assim, na frente de casinha do meu pai. Fez tudo aqui na frente do Quarto Santo, preservando hoje meu ajuntó, que é a mãe Obá, não fez o casamento deles no período. E quando eu perdi minha avó, que eu não tinha mais, a minha mãe de santo daí disse, não, tá no momento, a gente tem que fazer, entregar sésamo, que é de sésamo, fazer como... Ela também sabia como tinha que ser feito, né? Eu já tinha 17 anos quando entrei na mão da mãe Lília. Daí sim que a minha obrigação foi de acordo com meu pai e para minha mãe, e respeitando sempre a mãe Oxum, né? Que foi meu início, que foi quem me criou, que foi quem me cuidou. Mas não foi entregue direto, assim, pra Lodê.
Sim. Né? Foi para Bará, né? Dentro de casa, né? Sabia que era de Lodê. Hoje eu vejo que algumas coisas foi feita para talvez ter esse cuidado, né? E assim que foi conduzido. Entrega pra Lodê, vai pra rua. Isso é mito? No meu caso é mito. No meu caso é mito. Tenho muitos filhos aqui de Lodê, também é mito, né? Já tem pessoas que tu tem que dar uma segurada, acho que vem de cada um, né? Porque quando eu comecei a me envolver mais com a religião, no caso, quando o meu orixá veio para casa, né? Que eu comecei a trabalhar mais com a religião, hoje pouco eu consigo ir pra rua, né? Hoje pouco eu consigo, tanto pelo que ele promove na minha vida, e também acho que eu acredito que o orixá vai amadurecendo, né? E vai trazendo outras situações se tu tá entregue com aquilo ali. Tem pessoas que a essência em si é da rua, é de fazer acontecer, daí se entrega e coloca no orixá. Mas não é isso aí, não. A sua casa, ela tem, a gente vê desde a entrada, né? Ela é rica em detalhes, em bom gosto, né? Talvez também por uma ligação com uma certa morenita, né? mas eu vejo que tem muito bom gosto, tem muito carinho em tudo, né? É visível. Mas na sua opinião, qual é que é o limite entre o bom gosto, né, e o excessivo? O que não precisa, né? Existe um limite ou não existe? Existe. Existe o limite aonde o que tu fizer é só para encantar os olhos dos outros. O que eu fizer e encantar os meus olhos e foi uma demonstração de amor, tá tudo certo. Agora, quando eu virar a válvula e preocupar, eu quero agradar o Israel quando eu entrar aqui, agradar o fulano quando eu entrar aqui, e eles têm que pensar que eu tenho isso, que eu tenho aquele outro, daí eu tô desfocando, aí é desnecessário, eu acredito que o orixá enxerga isso, aí começam os tombos, começam os tropeços, né? Eu tento, de todas as formas, olhar e ver o quanto meu orixá é importante, o quanto eu queria ter algumas coisas e eu nunca tive oportunidade, nem condição financeira de ter, né? Então, quando eu consigo, hoje eu consigo comprar uma imagem tamanho real, quando eu consigo comprar um vulto de madeira, eu vou lá e compro sem limite, porque eu sempre quis demonstrar meu amor relacionado àquele orixá, àquela situação. E para mim é válido, é muito válido, é uma vitória para mim. Eu comemoro, eu choro sozinho quando eu compro alguma coisa que vai me deixar confortável aos meus olhos. Eu acredito que eu acabo também deixando os orixás confortáveis também, porque se eu vivo deles, eu vivo para eles, e eu consigo comprar, adquirir uma guia, uma imagem, uma mesa, acredito que eles estão também torcendo por mim. Estão contentes com aquela situação. O limite para mim é quando isso vira, eu quero só te impressionar. Eu quero impressionar quem bota os pés aqui dentro. Aí o que eu tô vivendo é uma fantasia, um teatro. Certo. A gente tem uma proliferação de casas de religião, né? Não que as pessoas não possam se aprontar, né? Eu acho que alguns têm esse sonho, têm esse desejo e acabam chegando lá, né? Mas como é que funciona dentro da sua casa, né? Eu sei que o senhor também tem filhos que são babás e as que são muito jovens, mas como é que funciona para que essa liberação aconteça sem ser uma fábrica, né, de pais e mães de santo? Acontece assim, tem muitas pessoas que têm aquele caminho para ser do santo. Eu tento mostrar para os meus, tem muita gente jovem mesmo com esse caminho, né, de guiar uma espiritualidade. Eu tento mostrar como foi comigo. Que o meu santo veio sem ter o propósito de eu ser pai de santo. Eu demorei 7 anos para pegar meu búzio na mão para jogar para alguém. Eu demorei das minhas obrigações, talvez 10 anos para colocar alguém no chão. E eu tento mostrar para eles que tudo tem um tempo, que tudo tem que ter um aprendizado, que a pressa é inimiga da perfeição, que tem que ter uma porcentagem de medo, tem que ter coragem, mas só coragem não dá certo, porque corajoso vai fazer alguma bobagem no meio do caminho. Eu passo. Hoje é difícil a gente conseguir controlar 100% atos e atitudes, né, de todo mundo. Nenhuma criança tu consegue controlar, né? Enfim, mas eu passo muito essa questão do tempo, do saber de cada passo, que é muito importante,
incentivo bastante a fazer o certo, né? O que a gente acha que é o certo aqui, que a gente aprende como certo. Incentivo muito essa questão. E o tempo, né? Tu tem que aprender como é feito aqui para tu fazer na tua casa da mesma forma. Tem que viver bastante obrigação aqui, bastante serão aqui para fazer igual na tua casa, né? Frente, posição de ocultás, várias situações. Tu tem que viver religião, né? Com o coração aberto, né? Não se apaga passado, mas tu olha para frente do que tu tá vivendo, né? Para fazer a partir dali, para ser uma coisa coerente, como os teus santos estão numa prateleira, tu fazer uma coisa coerente como eles estão acostumados. Eu oriento muito e tento dar esse espaço, esse tempo, né? Para que as pessoas caminhem desta forma. Pai, hoje a gente está utilizando a internet, né, para contar a sua história e acredito que isso é uma coisa positiva. Mas qual é o limite que a gente tem que cuidar para não chegar nesse precipício que a internet joga as pessoas, da exposição a todo custo, mostrando coisas que não deveria ou se colocando à mercê da opinião pública? Como é que, na sua casa, o senhor cuida para que esse limite exista? Eu acho muito válido postar o início de uma roda, de um batuque. Eu acho muito válido quando tá muito bonito o quarto santo, né? Que eu acho muito bonito postar, fazer um vídeo. Mas a gente preserva o segredo, a gente preserva ritualística, a gente preserva. Eu tenho um receio, eu não concordo hoje, e tem alguns meus flyers, né? Joga-se Búzios, eu não concordo com isso, mas eu não concordo mais, né? Eu acho que eu faço tanto pelo meu pai, né? E ele me dá tanto que eu não concordo comigo o flyer de Búzios, né? Então, tipo, aquela coisa assim, deixar tão escrachado, é uma propaganda para tu vir a mim, né? Para tu me procurar. Isso, para mim, Marcos, hoje já não... E olha que eu já tenho bastante flyer meu por aí, mas hoje não me faz bem ver aquilo. Parece uma coisa tão comercial, né? Eu gosto de expor um momento de alegria dentro de uma obrigação, um momento de fé, mas preservando cada detalhe e sem criar um marketing, tipo assim, vem pra cá, vem jogar, vem pra cá, vem ser meu filho. Isso para mim acaba sendo uma maneira negativa, né? Eu acho que nenhum religioso precisa disso, porque o que é do axé, o axé traz pra gente. E eu preservo muito a questão assim de parecer que fique um marketing, uma propaganda, né? Eu gosto de expor uma gira, eu gosto de ver a roda formada com o meu povo ali, que é tanto sacrifício para fazer as coisas, né? Quando eu vejo o resultado final, eu fico muito feliz. Isso eu acho bacana. Agora, expor intimidade, preceito, até algumas frentes, alguns trabalhos, assim, quando tá arriado no quarto santo, eu não acho bacana aparecer, né? Porque acaba expondo demais. Me arrependo de algumas postagens que eu já fiz também, né? Acho que eu desnecessariamente e nunca, o intuito nunca foi propaganda, mas arrependo talvez a empolgação, né? Hoje eu consigo controlar um pouco a empolgação nesse sentido. Sou muito muito sincero em falar assim, fiz postagens que eu me arrependo até hoje. Quando vejo de lembrança nas redes sociais, eu digo, meu Deus do céu. Daí eu quero ter apagado a lembrança para me não enxergar mais aquilo ali. Mas quando tu mostra o teu amor, o teu carinho, aí é válido, né? Agora, quando tu quer só chamar a atenção e estar em alguma outra situação, para mim, Marcos, não é válido. Eu vejo os vídeos aqui da sua casa, dos batuques, né? Eu vejo que quando chega nas rezas, em especial de Bará, é uma euforia gigante, né? A gente vê essa mesma euforia, e daí em todos os lugares, a questão do Exu, né? O Exu, ele tende a empolgar mais as pessoas, vamos dizer assim. Mas também, dentro dessa empolgação, é preciso impor limites, né? Como é que funciona o Exu na sua casa, a quimbanda da sua casa, né? Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho do hoje, né? A gente já fala de como ela, da onde ela vem, mas como é que o senhor organiza a quimbanda na sua casa? Eu tenho muito cuidado, muito receio em obrigação de Exu, porque eu sou uma pessoa que eu Marcos, não bebo álcool, né? E o Exu envolve isso, né? Hoje em dia, as pessoas transformam as cabeças com bebida na cabeça,
né? E eu faço muito para meus filhos, em fechado eu falo. A entidade não prova nada com bebida, ela prova com verdade, encantando na frente de um tambor. Organizo eles em serão, né? A aprender, tipo, serão que é mais fechado, mais interno, a ser a cachaça, né? A ser consumida a cachaça no serão, que é uma energia para ficar mais a essência deles, né? Para que e também saibam administrar isso, né, do álcool no corpo, dançando, girando e fazendo a magia deles, e em festa, tendo controle. A gente tem 3 obrigações de Exu no ano aqui em casa, né? Aniversário do Zé Pilintra, da Mulambo da Daiane e encerramento do ano, onde a gente alimenta o povo de Cruzeiro. Então, essas 3 obrigações no ano, aqui em casa, tem filhos, tem tudo. A gente tenta ser muito rígido com isso, com postura, né? Eu gosto que às vezes eu pareço antiquado em algumas obrigações, porque hoje terminou uma gira, baixa tambor, né? Não tô falando de ninguém, eu falo do que eu vivi na minha vida, né? A gente faz encerramento, né? Então eu gosto do encerramento, eu gosto que ele abra uma sessão, o Exu sobe, vem a matéria, eu acho bonito isso, para provar que tá todo mundo bem também, né? E faz o encerramento e depois o ser humano aproveita, janta, comemora, enfim, que deu certo aquela obrigação. Eu acho isso muito bacana. Não ficar aquelas coisas eternas, né, até de manhã, enfim, cada um sabe do seu. Eu falo o que me deixa confortável na minha casa, né? Às vezes não tem como tu correr uma visita ou dizer, não, termina aqui, termina agora, mas a gente dá um jeito de ter essa postura, ter um encerramento depois de uma gira, para os filhos também aproveitarem, não é só a entidade, né? Acho que isso é muito válido. Exu tem limite, eu gosto de botar horário para começar e para terminar cada obrigação, principalmente Exu, né? Que a gente pode controlar, para que eles possam fazer a magia, o trabalho deles, e a matéria vir ali confraternizar. Eu acho muito importante, e eu coloco isso muito à risca. Seu Exu também é da raiz da sua avó? Não, minha avó não tinha Exu, né? Ela já veio lá da mãe Lília, né, da minha mãe de santo, foi feito lá, foi nascido lá. Minha avó tinha uma apologia totalmente contra Exu, assim, né? Exu não traz coisas boas, ela não gostava de Exu, não cultuava Exu, e eu fui conhecer o povo de Exu na mãe Lília de Obada, me aprontou no santo e me fez um Exu também. Se o senhor pudesse, fosse convidado para ir para uma fazenda, passar um fim de semana com 3 pais ou mães de santo, que o senhor gostaria de conhecer melhor, de conversar com eles, de repente que o senhor não tem oportunidade, quem seria? Vivos? Vivos. Vivos. Melhor não ir com ninguém morto. Sim. Pais que eu conheci melhor, pessoas que eu admiro, né, digamos assim, pai Chiquinho do Oxalá, que eu gosto muito, pai Marcelo da Oiá, pai Beto da Oxum do Ocô. Já foi 3. Então, são pessoas que eu admiro, que eu tenho um carinho, um respeito, né, e que colocaria assim para passear, pra gente conversar. E quais 2 tamboreiros o senhor convidaria para tocar para vocês nessa fazenda? Conta o que toca aqui em casa? Pode, claro, conta. O meu irmão de santo, Ronaldo, de Barajelu, e Renê de Chapanã, que tocou agora na última obrigação aqui de janeiro, da Mãe Oxum da Daiane. Esses são pessoas que eu levo pro coração, com certeza, pelo belo trabalho que fazem. O Nada é meu irmão, né? O Ronaldo é meu irmão de santo, e o Alabê aqui da casa. E o Renê, num momento que o Nada não pôde, ele tocou aqui e encantou a todos também. Perfeito. Quem é que o pai Marcos vê quando se olha no espelho hoje em dia? Nossa, eu vejo alguém, fala assim, no caso, não outra pessoa, eu vejo da minha maneira, do meu jeito, assim, né, do ser humano. Eu vejo alguém... Como se vê hoje? Me vejo um cara responsável, né, preocupado, né, em manter uma linhagem, em cuidar de tanta gente que tem aqui em casa hoje, né. Me vejo às vezes atrapalhado, né, porque tu quer resolver tudo, tu quer desmembrar tudo e tu acaba te atrapalhando também.
numa comunicação com alguém, né? Mas me vejo um cara muito sério e com amor à religião e ao mesmo tempo medo. Medo de errar, medo de tropeçar, medo de alguma represália, digamos assim. Porque eu acho que o medo, eu falo muito pros meus, o medo é importante. O medo faz tu não fazer tanta bobagem. O que cabe no seu balaio? Balaio da sua casa. Neste balaio aqui do Pai Bará, o que cabe? Muito amor, muita luta, muito suor, muita fé, muita risada, muita brincadeira, né? E muita comida também. Eu vou sair de ângulo aqui para o senhor mandar uma mensagem para quem está ali assistindo ali. Que os orixás, especialmente meu pai Baralodê, possa sempre estar abençoando, trazendo cruzeiros, caminho aberto, bastante motivação na vida de todos, muita determinação. Grande axé a todos. Alô pro meu pai Baralodê, Lanã, Adaga, Zeli, Onibolá, Toniqué, Tolabi, Bodoum, Daré, Bioli, Afurata, Ladê, Exu, Bito, Oliquê, Tolabi, Bodoum, Exu, Assuã, Sigalupagema. Com a sua licença, com a sua bênção, cruzeiro, caminho aberto, sorte, prosperidade, clareza, trazendo boa movimentação, bom axé, ver o caminho, sorte. Alô pro meu pai. Alô, pô. Alô.